Microfone aberto. Entrevista com convidados. Olá, bom dia, ouvintes da Rádio Ritmo FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Microfone Aberto. Estamos gravando, ainda remotamente, neste sábado, 22 de agosto, tanto das 9 às 10 da manhã, o programa Microfone Aberto, hoje recebendo com o maior carinho, mais uma vez, o queridíssimo Peter Schutz, o físico Peter Schutz, com pós-doutorado pelo Instituto Planck de Física Estado Sólido em Stuttgart. Em pauta, como a ciência funciona e como a física pode ajudar em Santo Antônio de Pádua e no mundo nas questões ligadas ao meio ambiente na atual pandemia. Peter, muito obrigada por aceitar novamente o convite aqui no Microfone Aberto da Rádio Ritmo em Santo Antônio de Pádua. Obrigada mesmo. O prazer é meu. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Muito sempre obrigada. Um prazer. Peter, hoje vamos falar sobre a importância da ciência para o meio ambiente. Eu gostaria que você ficasse, como sempre falo com meus convidados, bem à vontade, para você começar a fazer o link, a explicar essa questão tão fundamental que é a ciência colaborando para o meio ambiente. Lembrando que ainda estamos na pandemia e tudo fica muito mais complicado, mais complexo no nosso dia a dia. Por gentileza, fique à vontade, bem-vindo. Tá. Obrigado. Bom dia, caros ouvintes. Então, eu estou aqui em Campinas, conversando remotamente aí com vocês. E não conheço. Espero que um dia, passando a pandemia, eu consiga passar aí na cidade para conhecer pessoalmente. Vamos ver se dá certo isso, mas vamos esperar a pandemia passar. Então, se Deus quiser. A física, ou melhor, a ciência em geral, é uma coisa que é um tema, é uma palavra que está toda hora nos noticiários, nas conversas, agora nessa época de pandemia, né? Verdade. Mas conversando assim com as pessoas, eu percebo que muita gente não entende direito o que é ciência, como é que ela funciona, né? E física é uma das ciências aí. E a primeira coisa que eu gosto de dizer é que a ciência é uma atividade humana, é feita por seres humanos. Por que eu digo isso? Porque em aula, assim, às vezes eu vou, no primeiro dia de aula de uma disciplina, eu pergunto para os alunos, seja de graduação ou de pós-graduação lá na faculdade, o que é ciência para vocês? Então, vem colocar na lousa aquelas palavras assim, para montar um mapa mental, como a gente chama, do que é ciência, né? Então é progresso, é avanço, é pesquisa, é estudo, é resolver problemas e etc e tal. E depois de uma meia hora de colocando palavras na lousa, assim, eu pergunto, bom, vocês não estão esquecendo uma coisa? O que? Assim, fica aquela que é pegadinha a pergunta, né? Falei, e o cientista? Ou seja, a pessoa que faz ciência. Então, eles olham assim, né? Isso já aconteceu umas 3, 4 vezes, assim. Eles olham assim, é verdade, né? São seres humanos que fazem ciência. Muita gente, quando vezes a gente fala de ciência, parece que é um negócio meio mágico, que está aí, que basta, parece comprar coisas pela internet, né? Você clica e aparece algum produto, alguma solução. Não, são pessoas que fazem. Ciência é uma atividade humana, que envolve prazer, envolve dedicação, envolve vaidade também, e envolve também, como qualquer atividade humana, tem aqueles que fazem bem feito, tem aqueles que fazem mal feito, bom, enfim, primeira coisa, é uma atividade humana. E é uma atividade humana que é desenvolvida com
um método muito particular dessa atividade, né? O tal método científico, que eu acho que um monte de gente já deve ter lido por ali, ouvido falar, tal. E é um Sim. método para olhar para a natureza ou olhar para os fenômenos e tentar ver, bom, o que tem de interessante, qual que é o problema que está aí, como é que eu posso resolver. E, bom, uma vez dizendo, chegando a uma conclusão, é assim, a resposta é essa, não parou. Normalmente a gente, normalmente a gente, por exemplo, numa discussão de futebol, né, fala, substituiu fulano no time e resolveu o problema, né? Mas Sim. em ciência não basta assim ter uma resposta. A gente tem que testar a resposta. E se a gente não testa a resposta e confirma que a resposta funciona, ninguém aceita. Dentro da ciência, né, dentro das pessoas que fazem ciência, que discutem ciência, naquilo lá não é aceito, fala, por favor, mostra direitinho que isso está funcionando. E isso vem assim sendo desenvolvido mais ou menos nos últimos 3 séculos. Lá no comecinho, século XVII, o pessoal que hoje é conhecido como, a gente dá o nome de cientista, a palavra nem existia, ficava curioso por um monte de coisas ao mesmo tempo. Coisas que hoje é da biologia, a mesma pessoa fazia perguntas sobre o que hoje a gente colocaria na biologia, perguntas sobre o que hoje a gente colocaria na química, que colocaria na física, e só aos poucos é que a gente foi formando essas disciplinas, né, que E causam Peter, tanto medo nos estudantes do ensino médio, às vezes, né? Física e química, as pessoas me perguntam, você é físico e tal, né? É que, bom, enfim, acho que também tem um jeito meio chato de falar sobre isso, que a gente precisa dar uma aliviada, né? Mas diga, é, você tem uma... a física, a ciência exata sempre colocou muito terror nos alunos e coloca até hoje. Comigo não foi diferente, não. Então, Peter, é importante eu ressaltar aqui para os ouvintes da Rádio Ritmo que você sempre faz questão de dizer, eu sou professor. Então, ressaltando aqui que você é professor titular da Faculdade de Ciências Aplicadas e também é secretário de comunicação da Unicamp e físico. Então, como físico, vou matar minha curiosidade, espero que os ouvintes também, por tabela, através das minhas perguntas, consigam esclarecer algumas dúvidas. Como que a ciência, de primeira mão, assim, falando assim de pronto, ela pode ajudar neste momento em relação ao meio ambiente? Estamos, né, ressaltando aí a questão da Covid-19, todo o cuidado com procedimento de higienização, questão da água, questão dos rios, enfim, todo esse apanhado. E quando nós conversamos sobre qual seria a pauta, você gentilmente falou, né, vamos abordar a questão do meio ambiente, como a ciência pode ajudar no meio ambiente em Santo Antônio de Pádua, que é, obviamente, os ouvintes que estão nos ouvindo, exatamente agora aqui, e vão também acompanhar pela internet, mas basicamente de Santo Antônio de Pádua. Mas esse link no universo, no mundo, que está tudo interligado, ainda mais meio ambiente, né? Sem sombra de Aham. dúvida. Então, eu estou muito curiosa para ouvir você falar como, exatamente, com a sua capacidade de físico, como que a ciência pode ajudar no meio ambiente, em Pádua e no universo de um modo geral. Bom, primeiro, eu acho que tem várias coisas aí, né? Vou começar com o universo, que é mais fácil do que conversar com uma cidade que eu não conheço, mas eu Claro, sei que tem uns claro. problemas aí, né? Sim, Bom, isso não sim. quer dizer que eu conheço o universo. Ficou ruim aí. Ficou bom, ficou bom. Mas Fica então bom. vou começar com o planeta Terra. Então, por exemplo, nós estamos aí com um problema de aquecimento global, certo? Verdade, E esse verdade. aquecimento global muda a temperatura da Terra e
e muda a temperatura da atmosfera, muda a temperatura dos oceanos e muda a temperatura da superfície também. E mudando essa temperatura, vão mudar os ventos, vão mudar as correntes marítimas e isso vai modificar completamente o clima, né? Como? Sim. A gente percebe que tem alguma coisa esquisita acontecendo, né? Tempestades mais frequentes. Quando era criança, não, bom, quando eu era criança também nem prestava atenção nisso, mas enfim, vamos lá. Quando eu era jovem, esse monte de tempestade que aconteceu aí agora no tornados em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, isso era muito mais raro do que é hoje. Então, o clima está mudando de alguma forma. Então, como é que ele está mudando? Por que que ele está mudando? O que que a gente precisa fazer para que ele não mude mais ainda de uma forma catastrófica, né? Então, um conceito fundamental nisso é o tal efeito estufa, né? E quem descobriu o efeito estufa foram físicos, ainda no século XIX. Por quê? Se a gente não tivesse atmosfera, seria péssimo, porque a gente não ia nem estar vivo, a gente não tinha o que respirar. Mas, enfim. Mas o calor que a gente recebe do Sol é bastante, mas se não houvesse o efeito estufa, que sempre existiu, porque tem gás carbônico na atmosfera, que segura o calor que a Terra recebe e depois volta a irradiar para fora, porque ela tem uma certa temperatura, seria um frio danado na Terra, não teria como ter vida. Então, é o efeito estufa da atmosfera que faz com que possa existir vida no planeta. Ah, então Sim. o efeito estufa. Não, não, espera um pouquinho. A gente não pode aumentar a temperatura da estufa, porque daí morrem todas as plantas que estão lá dentro, né? Sim, Então, tem o que ter que um a gente. equilíbrio. Exato. Então, aqui o efeito estufa sempre existiu e é absolutamente necessário, porque senão a temperatura da Terra ia ficar gelada. Mas o que a gente está observando é que esse efeito estufa está aumentando. E aumentar muito a temperatura acontece, tem todas essas consequências que nós estamos vendo aí. Então, a física em particular, esses problemas de radiação solar que eu falei, etc e tal, emitir de novo, calor, isso é termodinâmica, caiu na caixinha da física, esse tipo de problema, né? Correto. Agora, como é que nós medimos a temperatura aumentando, né? Como é que são os sensores que verificam isso? Isso também, vários deles têm a sua origem na física, em pesquisas na física. Quando a gente fala do monitoramento de desmatamento na Amazônia, nós estamos falando de satélites, nós estamos falando de fotografias feitas por esses satélites. Nós estamos falando de envio desses dados para a Terra para montar essas imagens, o tratamento de todos esses dados para ver se está aumentando, se está diminuindo o desmatamento, as queimadas, etc. E tal. E por trás disso tem tudo física. Na verdade, as fotografias feitas pelos satélites são a partir de. Na verdade, é muito parecido com as fotos que a gente tira no celular, no princípio. Mas isso aí, quem fez primeiro foi um físico, já há uns 30, Interessante. 40 anos atrás, né? Então, eu vou pegar um gancho aqui. Eu sei que Eu você estou vai muito desenvolver. genérico ainda, né? Não, você está ótimo, você é sempre maravilhoso. Eu que quero só pegar um gancho aqui, porque antes de ser jornalista eu sou muito curiosa e eu não quero perder essa curiosidade, senão não tem Manda. graça. Não, não tem mesmo. O que está acontecendo hoje, principalmente hoje, no atual governo, com a Amazônia, as grandes queimadas absurdas, extensas, em todos os âmbitos possíveis, talvez nem nós ainda saibamos só a Uhum. informação que nos chega. O quanto você como físico pode calcular que isso em um ano pode prejudicar o efeito estufa ainda mais? É, aí tem duas coisas, né? Primeiro, tem vários efeitos envolvidos aí. Primeiro,
as queimadas, elas jogam muito mais fumaça no ambiente, na atmosfera. Isso já tem um efeito ruim. A perda da cobertura vegetal também tem um efeito adicional. Quer dizer, vai mudar completamente, ou pode mudar completamente, a gente não sabe como. Para isso, nós temos. E essa parte da física é complicadíssima, chama-se mecânica de fluidos. Resolver exatamente esse problema, você precisa de todos os computadores da Terra trabalhando nisso, mas a gente consegue fazer boas previsões, bons modelos que nos indicam os caminhos, né? Então, sem a cobertura vegetal da floresta original, você diminui a captura de gás carbônico, né? A floresta, a amazônica, as florestas tropicais, elas capturam boa parte do gás carbônico, né? E há vários estudos que indicam que a capacidade, né, de ser pulmão do mundo, né, que é um apelido que a Amazônia tem, está diminuindo muito. E isso vai mudar, por exemplo, o regime de chuvas. Então, uma coisa que eu sempre comento e as pessoas não acreditam muito é que você avança com a fronteira agrícola, né? E porque o clima ali é propício. Mas se você avançar demais, você pode mudar o clima e aquilo lá pode ser um tiro no pé. Não estou falando isso do ano que vem, daqui a 2 anos, mas num período de 5, 10 anos, pode mudar completamente. Então, extensas plantações podem deixar de produzir, porque o regime, a temperatura e o regime de chuvas mudou completamente ali. Então, é muito complicado, é muito grave não prestar atenção, não tomar o devido cuidado com isso. Aí eu posso fazer uma pergunta para os que aconteceu comigo há um tempo atrás. Caiu meu celular no chão. Sim. Não sei se já aconteceu isso com vocês, e que caiu daquele jeito que a tela começou a ter uma manchazinha. Sim, E sim. aí, tudo bem, isso aqui eu convivo, não vou comprar um novo, porque só com aqui nesse cantinho, não. E daí, passa uma hora, passa duas, aquela mancha, aquela tela vai se desmontando. No dia seguinte, a tela está toda preta. Não sei se isso já aconteceu contigo, comigo aconteceu. Comigo, com muita gente. E o que acontece aí, nesse exemplo? A tela do celular é um monte de circuitinho com aquelas luzinhas, os LEDs que formam a imagem. Você estragou uma partezinha, as correntes elétricas no resto aumentam. E isso vai fazer com que mais outra estrague. Daí, quando estraga maior, então vai mais rápido ainda, que no final toda a tela fica preta, queima tudo. Entendi. Algo muito parecido pode estar acontecendo com a floresta. Ou seja, você queima aqui, você queima ali. Se assim, você olha, mas esse pedacinho, tem tanta floresta ainda, mas acontece que do lado de onde você queima, de onde você desmata, vai degradando também, e vai chegar uma hora que não vai dar mais para deter, que a deterioração da floresta se espalhe de uma maneira incontrolável. É o que eles chamam de ponto de não retorno. Tá? Então, Isso pode acontecer. Isso já aconteceu em outras épocas, em outras regiões, né? Desertos já foram florestas. E, bom, mas as pessoas dizem, mas isso é da natureza, isso já aconteceu, nós já tivemos era glacial, nós já tivemos isso, nós já tivemos aquilo. Sim, é verdade. Mas, no momento, quem está fazendo isso é o ser humano, e que tem capacidade de tentar entender através da ciência quais são os efeitos e fazer isso de uma forma diferente, controlada, porque, bom,
Eu sempre, quando chega alguém que fala, mas isso já aconteceu antes. Sim, mas o que aconteceu antes, a cidade do Rio de Janeiro não existia. É verdade. Então, e acontecendo agora, e a gente podendo se precaver, vamos fazer o que com a cidade do Rio de Janeiro se o nível dos oceanos subir, sei lá, 2, 3 metros, né? É uma catástrofe, né? Sem dúvida, efeito. É uma consequência, uma das consequências, né? Então, Peter, o que está acontecendo é realmente muito triste, angustiante. A gente assistindo a nossa floresta sendo raleada, né? Por qual motivo exatamente? Infelizmente, saberemos talvez daqui a alguns anos. Talvez queiram construir lá uma nova metrópole, sei lá. Mas, enfim, não é exatamente a nossa pauta. Mas é muito triste, sim, porque as consequências ela é muito ampla, né? A Sim, consequência é muito ampla. Você falou quando você era criança, você percebeu. Eu, quando criança, eu percebi, eu senti que o sol estava ficando mais quente. E eu percebi isso dos meus 10 anos aos 20 anos. Eu pensava assim, realmente o sol está mais quente. Eu sinto muito calor naturalmente, já sinto mesmo. E pouco tempo depois começaram a falar do efeito estufa. Então, assim, a percepção ela é inegável na pele, literalmente. Agora, como, Peter, se a ciência não pode evitar, politicamente falando, que esse mal continue acontecendo, o desmatamento, como a ciência pode ajudar a amenizar ou a solucionar os problemas que já existem nos centros urbanos, rios, enfim, de uma maneira é, macro para micro. eu acho primeiro, a ciência, ela gosta, a ciência gosta de dados, né? Gosta de informações, para ver como é que as coisas estão acontecendo. Então, a primeira coisa, a gente precisa dessas informações, a gente precisa desses dados, para Uhum. saber o que está acontecendo e ver o que se pode fazer. Então, por exemplo, uh, a gente pode mudar. Enfim, globalmente o clima está mudando, mas também ele tem grandes mudanças locais. Então, por exemplo, muito asfalto, né, que é escuro, absorve muito calor. Então esquenta muito localmente. A gente sabe assim. Eu moro em Campinas, que é uma cidade de 1 milhão de habitantes. Eu não sei quanto. Santo Antônio tem uns 40 mil, né? Por aí, 50. 43, Então, 44. então, eu não sei qual que é o efeito, mas numa cidade de tamanho de Campinas, que tem 1 milhão de habitantes, a gente pega o carro, anda ali uns 10 quilômetros para uma área mais rural, a gente nota que a temperatura é bem menor. Por quê? A cidade se autoesquenta. Então, porque Sem... o asfalto absorve muito calor, os prédios absorvem muito calor. Então, o que a gente pode fazer, o que a ciência sugere, mas aí qual que é o tamanho desse efeito, qual que é a dimensão da mitigação dos efeitos, a gente precisa aplicar em cada lugar, tipo, mudar, aumentar a cobertura vegetal, né? Então, se tem edifícios, colocar nos edifícios, fazer uma arquitetura verde desses edifícios, usar menos ar-condicionado, o que é um problema num lugar muito quente, usar menos aquecimento, que é um problema num lugar muito frio. Então a ciência ela busca daí, opa, então vamos ver se a gente não tem ar-condicionado mais eficiente, se a gente não pode ter aquecedores mais eficientes, que usem menos combustível e assim por diante, né? É, Sim. agora, uma coisa que eu acho importante também, e bom, e a ciência ela consegue medir a poluição, ela consegue medir os efeitos dessa poluição e ela consegue sugerir como diminuir a poluição nos diversos tipos, né, nas suas diversas fontes, né? Então, carro a álcool polui menos que a gasolina, os carros com catalisador
no escapamento poluem menos do que os carros antigamente, sem coisa, mas nós precisamos mudar os hábitos. A gente tem que usar menos carro. Não interessa que ele polua menos hoje do que há 30 anos atrás. O ideal seria criar uma cidade em que as pessoas pudessem andar de bicicleta, por exemplo, e que não tivesse tanto carro. Ah, mas o quanto isso ajuda? Bom, para isso a gente tem que fazer umas contas, né? Aquela matemática lá que você me contou que você, você não gosta, mas enfim, tem um monte de gente que sabe fazer essas contas e mostrar para as autoridades, por exemplo, os efeitos que isso pode ter benéficos. E aí tem uma coisa que eu acho muito importante, que eu vou colocar aqui, que faz tempo que eu tento fazer um projeto desses e ainda não consegui, mas tem um monte de projetos desses pelo mundo, que chama-se Ciência Cidadã. Porque a gente Sim, sempre sim. fala, lembra aquela história que eu disse no começo, que os estudantes, assim, mesmo de pós-graduação numa universidade, falam, esquecem da palavra cientista quando falam de ciência, que são pessoas que estão Sim. fazendo. Por Parece um quê? personagem distante dos livros, né? Isso. E misterioso, que é melhor nem falar com ele porque ele morde, É, alguma coisa assim, né? Mas se sim. bem que somos meio esquisitos, assim, né? Homens que fazem ciência, mulheres que fazem ciência, às vezes são meio esquisitos mesmo, a gente tem que levar em conta. Mas quem não é? Como diz o Caetano de Veloso, de perto ninguém é normal. É Mas ótimo isso aí. uma coisa que foi acontecendo, né, à medida disso, desde aquela história que eu comecei a contar lá do século XVII, é que foi com a profissionalização da ciência, ah, ela foi se afastando do público em geral. Eu fui ficando um negócio complicado, tanto é que, sabe, esse negócio de matemática, tem toda uma linguagem aí que as pessoas não entendem, tem uma dificuldade, mas isso eu acho que no fundo a gente pode ser completamente diferente. Uma vez alguém me perguntou isso numa palestra, mas a linguagem matemática é muito complicada, isso afasta. Eu falei, quem aqui gosta de música? Aí todo mundo levantou a mão, né? Claro, eu acabei de citar aí um verso do Caetano Veloso. Daí eu perguntei, Ô, Peter, quem é que lê é, partitura? Daí teve dois, três ai, no meio de 100 que levantaram a mão. Então eu falei, tá vendo, vocês também não entendem a linguagem da partitura, mas vocês adoram música, por que que com a ciência seria diferente? E aí, esse projeto de ciência cidadã é de, a partir da universidade, né, aí tem um campus da Federal Fluminense, por exemplo. metodologia aí, né? Uma forma de método, né? Exato, mas pode-se fazer projetos de ciência envolvendo a população, envolvendo voluntários da população, que com o seu celular, por exemplo, notam onde é que está um foco de esgoto que não deveria estar sendo jogado no rio, onde você tem aves que estão morrendo, onde você tem lixo acumulado. E esses dados aí se junta no mapa onde que está acontecendo e fazendo, testando aí mudanças de hábito ou mudanças de pequenas coisas que não custam muito caro, pequenas políticas públicas e medir o efeito delas, né? É. Com a participação de cientistas e da população de modo geral fazendo ciência junto com os cientistas. Isso seria muito Muito legal de interessante. acontecer. Você está falando de uma coisa importante, porque, além de tudo, vai despertar a consciência de cada um como vigilante, né? Para não praticar e ainda alertar e trazer dados locais, geográficos, de onde realmente está acontecendo Exato. com maior intensidade. Muito interessante. Agora, sobre a questão, por exemplo, aqui nós temos o Rio Pomba. É um rio, como todo rio em cada cidade, é muito importante, é uma artéria fundamental, só que ele vem ficando com a sua mata ciliar bastante escassa. Construções, naturalmente, como acontece em toda cidade. Como que nós podemos evitar e como a ciência pode colaborar diretamente nesse aspecto? Olha, aí nós estamos envolvendo várias atividades humanas, né? Não só a ciência, né? Várias, Delas a várias. política e
e algo que deve ser, que é uma atividade, é uma prática, uma atitude que deve estar acima de todas as atividades humanas, eu acho que é a cidadania. Eu acho que o que a ciência diria, e eu não conheço o problema específico, é que você tem que reconstruir a mata ciliar, né? Você tem que cuidar de não jogar os efluentes no rio. Você tem que tomar uma série de outros cuidados. Então, essas respostas já existem, né? Mas eu acho que muita gente não acredita que esse seja o problema. Ou muita gente acredita que não adianta fazer isso. Então, acontece que em vários lugares isso já foi feito. E daí dá para mostrar qual que seria o efeito, pegando o que foi feito em outros lugares, os mesmos modelos, os dados, aplicar para a situação local, aí no caso você mencionou o Rio de Santo Antônio, e mostrar que Rio sim, Bomba. olha só o que pode acontecer. E dizer também o quanto custa fazer isso, porque isso é importante dizer quanto custa. E principalmente dizer o quanto custa não fazer para um futuro daqui a 5, daqui a 10 Sim, sim, anos, né? sim. Então, muitas vezes, medidas não são tomadas porque as pessoas que têm o poder de tomar as medidas não têm as informações. E aí, ou negam as informações se elas existem, eu não sei. Mas aí, então, eu acho que a ciência, ela, ela não só pode ser. Você pode procurar a ciência para que ela mostre o que está acontecendo e, a partir disso, informar melhor os cidadãos e também os políticos e os administradores responsáveis por aquela situação. Informação bem construída é algo muito poderoso. Claro que as Sem pessoas dúvida. andam negando por aí hoje em dia, mas enfim, mas mesmo assim é uma ferramenta muito poderosa de convencimento. Mas o cientista também não pode ser um chato na hora de falar disso, né? Senão. Ô, Peter, uma das questões também que nós pontuamos antes de começar a entrevista, que você pontuou aqui até como uma provocação da minha pergunta, é a questão da nanotecnologia. Pouco se sabe, de maneira geral, estou falando da massa, né? O que é nanotecnologia? Primeiro, eu gostaria que você explicasse essa questão e como a nanotecnologia pode também ajudar. Em que momento, em que ponto, em que situação especificamente? Ah, bom, perguntinha assim para umas 3 horas de resposta, mas enfim. Vai devagar. Nanociência e nanotecnologia, assim, são duas palavras gerais, né? Que nem tecnologia é, que nem ciência é, mas Uhum. que se refere a estudar e encontrar aplicações de coisas que são muito pequenininhas, né? Daí vem a palavra nano, que no sistema métrico, né, nano significa 1 bilionésimo. E Uau. eu ia dizer 10 elevado a menos 9, mas aí entram os números. Então, 1 bilionésimo fica mais fácil. Então, 1 nanômetro, por exemplo, é é bem menor que um vírus, né? Um vírus tem algumas dezenas, centenas de nanômetros. Bom, vírus tem de todo tipo, todo tipo não, de todos os tamanhos também não, porque não tem Tamanho. um vírus do meu tamanho assim, nem do teu, mas enfim, são Seu. menores que bactérias, mas aí tem várias coisas. Ah, Então, nanotecnologia, nós estamos falando de tecnologias que constroem coisas artificiais com a dimensão de vírus. Acho que isso, já que está, hum, hoje em dia, vírus hum. só se a gente só fala e tem que só falar muito sobre isso aí, né?
E aí, com estruturas desse tamanho, coisas que em estruturas maiores, acontecem coisas que em estruturas maiores não acontecem. Então, o ouro, o grãozinho de ouro tamanho nanométrico tem cor diferente, não é amarelo. Só para citar um. Aliás, os vitrais das catedrais antigas da Idade Média são por causa de nanopartículas de ouro e de prata, não é tinta que está lá. São Olha, tamanhos diferentes. Eles não sabiam disso, né? Mas sabiam fazer já. Eles não sabiam por quê, mas sabiam fazer já. sim. Então, com nanotecnologia, nós podemos, por exemplo, construir filtros muito baratos. Filtros. Porque água limpa, fala-se muito em ferver água, mas na verdade, se você tiver um ultrafiltro, tudo que é sujeira, tudo que é bactéria, tudo que é vírus, tudo que é poluente da água fica detido, fica parado ali, né? Então, existem filtros muito baratos que usam nanotecnologia para regiões muito carentes, né? Um outro exemplo do uso de nanotecnologia, que são razoavelmente comuns, por exemplo, pintura antiaderente, mas o teu próprio celular é nanotecnológico, porque o tamanho dos transistorzinhos que estão aí dentro do chip já usa uma tecnologia que aqueles fiozinhos que eu falei que vão se rompendo quando a tela do celular, né, cai no chão e vai estragando, e eles têm entre 10 e 20 nanômetros de espessura, quer dizer, o que a gente chamava antigamente ainda chama de microeletrônica, na verdade hoje é nanoeletrônica, né? Sim. Então, sensores de poluição para e sensores para detectar quantidades mínimas de alguma substância tóxica usam vários procedimentos de nanotecnologia, né? E isso Sim. envolve química, física, biologia, né? Então, um monte de problemas que nós temos aqui, um monte de questões que a gente tenta responder. Uma dessas ciências aí já não basta mais, a gente precisa do que se chama de interdisciplinaridade, né? Então, nada Sim. de ter uma aula de física separada de uma aula de química, de outra aula de biologia no ensino médio, devia ser tudo junto de novo. Exatamente. Peter, o assunto é muito complexo, mas a gente precisa sempre pensar alguma coisa para trazer, até para despertar curiosidades em relação à ciência, né? Como você falou, Aham. assim, a ciência, o cientista parece um personagem de outro planeta, e na verdade você está falando de coisas que já acontecem no dia a dia e nós, às vezes, não vemos, não sabemos. Microchips, por exemplo, né? Coloca em animais para poder acompanhar a evolução ou a mortalidade daquela determinada espécie, como os peixes, né? Já fiz entrevistas aqui sobre o projeto Piabanha e eles têm como catalogar os peixes através de microchips. A nanotecnologia entra nessa questão do microchip também, então. Esses microchips aí mais simples, né, que eu digo porque esses aí de computador e de celular são extremamente complexos. Nesse já é Uhum. nano o tamanho deles. Mas desses chips mais simples, para monitoramento de animais, de migrações e de onde eles estão, ainda é um negócio micro, já é um pouco maior ainda. Infelizmente, a gente tinha uma empresa no Brasil que fazia isso, lá no Rio Grande do Sul, mas com todos esses cortes também acabou de fechar, interromperam. Aí 20, 30 anos de investimento em ciência e tecnologia, mais um caso onde isso foi destruído, digamos assim, né? Sim. Peter, não dá para deixar de lembrar da pandemia. Como a ciência pode realmente ajudar as pessoas, além do que já imaginamos e fazemos no dia a dia, a evitar a contaminação pelo coronavírus através de toda essa poluição
que já existe no meio ambiente? São perguntas que parecem recorrentes, mas são facetas diferenciadas, porque a pandemia, infelizmente, ela é uma situação nova para nós, né? Nunca passamos, nunca vivenciamos uma pandemia antes, e graças a Deus, embora a história nos conte tantas outras. Mas com toda essa ciência, ainda nos falta consciência para poder utilizarmos de maneira correta os conhecimentos que você, por exemplo, pode nos passar em poucas palavras, só para despertar, porque não dá para aprofundar, nosso tempo é, infelizmente, muito curto. Mas, por favor, desperte, provoque na gente como a gente pode ter esse olhar e nos beneficiarmos disso. Eu acho que o que todo mundo está esperando é uma vacina, certo? Bom, e vacina, ela não é mágica, ela é científica, né? Então, nós temos aí mais de 100 vacinas sendo desenvolvidas e algumas mais adiantadas estão sendo testadas aí na tal fase 3, que é num público, já se sabe que elas são seguras, já se sabe que ela tem algum efeito. Agora a gente precisa realmente testar numa, numa, num número grande de pessoas para saber qual que é feito em criança, qual que é feito em adulto, qual que é feito em mulheres, qual que é feito em homens, porque pode ter uma variação e tal. Então, essa é a grande esperança. Uma outra possibilidade é ter um remédio, né? E aí é muito interessante o que aconteceu, porque foi depositado de, uma série de medicamentos, mas que não funcionam simplesmente, e inclusive podem fazer mal se usados não para aquilo que eles já existem, né? Eles foram desenvolvidos para outras coisas. E aí é um negócio que é um parênteses que eu vou fazer, que é interessante, porque que nem aquele negócio da cloroquina, né? Foi um estudo científico que sugeriu que ela poderia ser, mas foi um estudo científico muito mal feito, como se viu depois. E em ciência, aquele negócio, lembra que eu falei bem no comecinho, que ciência você encontra uma resposta, mas os outros cientistas querem que você teste a resposta para ver se ela é uma resposta mesmo, antes de anunciar para o público? Então, essa Claro. parte acabou não acontecendo. E esse é um problema da pandemia, porque tá todo mundo tão ansioso, tão Com preocupado em pressa. cima, que qualquer novidade que surja, mesmo sem confirmação, desperta uma enorme curiosidade, uma ansiedade e pressões para, pô, mas se um cientista disse, então vai funcionar. É o outro que tem inveja que diz que não, e assim vai. E depois causa uma grande decepção, né? Uma grande desilusão, né? Porque E um grande risco, fé. né, Peter? Hã? E um E grande, um, e um grande e um grande risco, risco. Exato, é um grande porque risco. essa palavra cloroquina, ela virou um nome quase político, muito Sim. além do comercial. Um nega dali, outra firma daqui, tudo porque a ciência pulou uma etapa muito importante e colocou É, na, dúvida, na porque realmente verdade, há dúvida. na verdade, a ciência não pulou etapas, porque uma vez que saiu essa possibilidade, outros grupos cientistas falaram: opa, pera um pouquinho, nós temos a obrigação de Sim, testar isso. Mas as verdade. pressões para que aquilo lá fosse verdade, enquanto estava tentando se descobrir, já quem dissesse que não, calma, temos que verificar, já era taxado de tudo quanto é coisa, né? E, enfim, Todo mundo virou cientista na internet debatendo o exato. medicamento, né? Isso no Brasil é complicado, né? Porque todo mundo no Brasil, eu inclusive, é técnico de futebol, né? Mas Rapaz, aí, é complicado. putz, né? Bom, enfim, de futebol é outra história. E agora, o que fazer? Então, é o isolamento social, né? E aí a ciência tem todas as ferramentas
porque já estudou isso em outras epidemias, estudou isso em outras situações, e pode dizer, prever exatamente, ou com grande precisão, que isolamento é necessário para que a pandemia seja controlada em tanto tempo. E isso muda toda hora, né? Não é assim, ó, faz assim, daqui a 5 dias está assado. Por quê? Mudando um pouquinho de um dia para o outro, aquela previsão já muda. É tudo como a gente chama, é muito dinâmico. Mas existem modelos matemáticos muito poderosos e testados que conseguem fazer esse aconselhamento de que o isolamento social, né, esse distanciamento social e esse isolamento, ele é absolutamente necessário. E onde isso funcionou bem, a pandemia ela foi controlada em um tempo muito pequeno. E no Brasil, infelizmente, essas recomendações que não são assim achismo, né? Ah, eu acho que. Não, são baseados nesses estudos, nesses modelos, que já foram testados em outras situações anteriores, né? Se duvida disso, não se leva a sério como se deveria, e nós estamos aí com esse problema nos arrastando há muito mais tempo que em qualquer outro lugar em que a pandemia começou na mesma época ou antes do que no Brasil, né? Então, Ô, Peter, e então, diga. interrompendo você só um pouquinho, uma pergunta que eu gostaria realmente de saber a sua opinião. Onde exatamente houve o maior erro de estratégia, de protocolo, já que você citou aí a vacina, toda essa questão de isolamento social, isso tudo também é ciência, além de administração pública. Onde houve o maior erro para que a gente não chegasse a mais de 100 e poucos mil mortos no Brasil? Isso contabilizados, porque de fato ainda não sabemos, né? Sim, tem a questão da subnotificação, há vários indícios de que esse número é muito maior. Nós temos um problema de falta de testes, que, aliás, qualquer retorno às atividades, ele só é possível de uma forma segura se houver testagem em massa, né? Porque Sim, aí a gente sim. sabe e monitorar as pessoas, né? Monitorar no sentido não de um controle policial, mas de saber, puxa, essa pessoa deu positivo e ela foi daqui até lá numa outra cidade e entrou em contato, você telefona para ela e fala, e você consegue isolar as pessoas para que elas não transmitam para outras, né? Então isso também é ciência. Isso, inclusive, envolve o que hoje, palavra da moda também, porque é importante, o tal do Big Data, né? Porque são muitos dados em que a gente consegue ver como é que um fenômeno social, natural ou social, no caso, ele vai evoluindo, como é que ele vai se desenvolvendo. Então, isso Sim, precisa de uma coordenação muito grande. E essa coordenação vem do governo central do país, né? Porque as medidas locais, elas em muitos lugares foram bastante adequadas, mas se não houver uma coordenação central, e nós estamos aí o quê? Há 3 meses, mais de 3 meses sem ministro da isso. Saúde, Ah, sim, sim. não, sem ministro, né? Nós estamos aí há 3 meses. Isso Está falando do é, começo da pandemia. isso não tem o que dizer. Eu acho que isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo, né? Então, Não tem. sem essa coordenação central, sem essa mensagem clara, as coisas acabam não acontecendo como deveriam. Sim, E, na minha opinião, comparando com países onde essa mensagem foi clara, a pandemia em vários lugares, como por exemplo na Alemanha, na Áustria, principalmente na Nova Zelândia, em, entre
começar aquele número de casos a aumentar bastante e diminuir e praticamente zerar os novos casos é uma coisa de 2 meses, às vezes. Sim. Então, se isso tivesse acontecido no Brasil, nós ainda estamos o quê? Há 5 meses nessa história É, e o número de mortes, o número de novos casos não está baixando ainda, né? Então, complicado. Então, há 3 meses a gente poderia estar numa situação já bem mais confortável, com a economia de novo reabrindo, né, como se fala, de uma maneira mais segura, controlada. Ou seja, nós estamos perdendo tempo. Nós Tempo. estamos Ô, perdendo tempo. Peter, A crise, todas as crises vão ser muito piores do que poderiam ter sido, né? eu estou com um artigo aberto aqui, até da Unicamp, a faculdade que você representa, mas infelizmente não vai dar tempo de eu pegar gancho através desse artigo, infelizmente. É uma questão, antes de fazer a pergunta, eu só vou fazer um lembrete aqui para os ouvintes da rádio, que estou conversando, afinal de contas, com Peter Schutz, um físico para lá de simpático, gente boa, e que fala uma linguagem fácil para a gente entender, mesmo quem nunca foi em ciência exata. Então, Peter, você é professor titular da Faculdade de Ciências Aplicadas e é secretário de Comunicação da Unicamp. E muito Uhum. querido, deu para perceber nas redes sociais que os alunos te adoram. Você também tem uma pegada na arte como físico, que eu não posso aprofundar aqui agora, isso vai ficar para uma outra pauta. Mas eu preciso lembrar aos nossos ouvintes que estou, mais uma vez, tendo a honra de receber você, físico Peter Schutz, com pós-doutorado pelo Instituto Max Planck. Eu sempre erro. Vamos lá. Max Planck. Planck, é parecido com Planck, é Planck. É de física no estado sólido em Stuttgart. Falei certo Isso. agora? Falou. Então. Até a terceira entrevista eu aprendo tudo direitinho. Ô, Peter, ô, Peter, aqui no município de Santo Antônio de Pádua, eu ainda não tive a oportunidade de entrevistar a secretária de saúde, nem o prefeito, porque, infelizmente, existe uma questão aqui de falarem para um meio de comunicação só. Né? Falam Certo. para um e não falam para o outro. O Bolsonaro costuma fazer isso, né? Ele fala para Bandeirantes ou para um e para Globo ele não fala, né? Acho que o pessoal está aprendendo com eles. Mas, enfim. E eu gostaria de fazer essa pergunta, não, talvez não dê tempo de fazer para eles diretamente, e vou levantar essa questão aqui com você. A vacina, o teste rápido, a vacina chamada teste rápido, já tive essa informação através de médico que é coordenador da área da Covid-19 do Pádua. Essa vacina Esse não. teste. Esse teste, ele não é 100% garantido. Eu não sei se você pode me responder isso. E a pergunta que eu faria hoje para as pessoas que são responsáveis pela área da saúde aqui no município, na região, é a seguinte: se esse teste não é 100% garantido, e ele às vezes mais confunde do que ajuda, já que ele dá uma porcentagem de acerto ali e de erro aqui, por que não um teste confiável? Bom, o teste confiável, e agora, deixa eu. O ouvinte deve estar falando, pô, o cara é físico, ele mete É, a colher em tudo quanto é assunto, né? Então aí vale um parênteses que é o seguinte: quando a gente faz ciência, independentemente, né? Eu já tenho uma experiência aí desde o século passado, seja químico, biólogo, físico, a gente desenvolve uma certa habilidade para perceber se as coisas que estão ditas, os dados que são colocados, se aquilo lá faz sentido ou não. Então, eu não vou saber nunca fazer alguma coisa de biologia ou de química,
porque não é a minha especialidade, mas eu consigo ver como é que as pedras, as peças do quebra-cabeça se juntam assim de uma maneira coerente. Então é por isso que eu me atrevo. Parece que não tem uma lógica. Porque parece que não tem uma lógica. Se um teste é ineficiente, por tem que uma ele é lógica um único? das coisas, né? Então, o teste molecular, né, o padrão ouro, né, o PCR, bom, esqueci o nome da sigla, eu peço desculpas, né? Não tem problema, Esse não. é o teste realmente mais eficiente. E ele pode ser feito, mas a capacidade de realizar esses testes ainda é pequena no Brasil, é muito pequena, né? Então, tanto na Unicamp, por exemplo, quando nós suspendemos as atividades presenciais lá no dia 13 de março, na semana seguinte, um grupo significativo de docentes pesquisadores fechou as linhas de pesquisa que eles estavam fazendo, vão falar, bom, como é que a gente pode contribuir aqui para a pandemia, né? E o primeiro sucesso que nós tivemos lá, não eu, né, nós como instituição, foi desenvolver, a partir de vírus que foram isolados na USP, que mandaram para esse laboratório, conseguiram desenvolver localmente esse teste molecular, né? E hoje eles têm a capacidade de fazer 2.500 testes desses por dia, com resultado e que envolve uma baita de uma logística, né? Porque nós estamos fazendo testes lá na Unicamp de mais de 40 municípios da região. A gente começou ali testando só a equipe médica do hospital da Unicamp, né, que é os que estão na linha de frente, a gente tem que cuidar de uma maneira muito especial, mas agora nós estamos fazendo para amostras que vêm de 40 municípios da região, né? Isso é muito importante. E, e aí tem, tá, então desenvolveu o teste, fez a metodologia, foi validado pelo Instituto Adolfo Lutz, tal, mas não, isso envolve insumos, né, químicos, substâncias importadas. E aí, o segundo passo que nós procuramos fazer, e nós conseguimos em grande parte, foi se não havia fabricantes nacionais. E tinha alguns tem na própria região de Campinas, de empresas que nasceram, inclusive, na Unicamp, né, de ex-alunos e tal. Então, nós conseguimos, eu ia falar massificar, mas 2.500 por dia ainda está abaixo da necessidade, né? Então, ainda não se consegue mandar fazer esses testes no número suficiente no Brasil, por uma série de questões. Uma série de questões, desde técnicas até, talvez, principalmente políticas. Os testes rápidos, eles acabam criando muita confusão. É isso que eu penso, no meu olhar de leiga. Porque tem falsos positivos e tem falsos negativos também. Exatamente. Portanto, você, e isso vindo da sua observação, que você é um cientista, você é um físico, confirmando uma observação de uma pessoa leiga, que sou eu, de que um teste rápido mais confunde que atrapalha, aí a pergunta é recorrente, você talvez não consiga responder, porque é uma questão política, econômica, eu não consigo alcançar também. Mas para que esse teste? Boa pergunta. Deixa eu tentar bolar aqui uma resposta de... Não se preocupe. Essa é para confundir. É que veja só, tem um comportamento humano que eu observo muito, e que você deve ter observado também, você observa também, que parece que a gente tem que ter resposta para tudo. Não tem, né? E aí numa conversa assim de família, nossa, quebrou não sei o quê. Vai lá na loja tal que eles têm. Eu sei lá, eu nunca comprei lá, eu não chequei isso, mas eu tenho que dar uma resposta,
não sei, para aliviar a ansiedade de quem está com o problema, tal, independentemente se ela funciona ou não. E nessas questões, agora, nesse caso que eu bolei agora, um exemplo tal do cotidiano, as consequências são nenhuma, né? A coisa continua quebrada e espera até a semana que vem, ou não faz tanta diferença. Agora, em questões de saúde pública, se você não levar em conta as informações, as recomendações dos especialistas em questões sanitárias, né? E é muito complicado isso, né? Então, e aí alguém, algum agente social, né? Social que pode ser político, pode econômico, quer dar uma resposta, porque sem avaliar direito quais são as consequências, quais são aquela efetividade, é colocar em risco, primeiro, no melhor dos casos, não vai acontecer nada. Mas no pior dos casos, pode agravar e muito a situação. Porque imagina um cara que vai na farmácia fazer um teste rápido e dá um falso negativo. Ele Como vai acontece? ele vai tender a romper o seu isolamento, que muitas vezes é difícil, né? Isolamento social também assim, como deve ser feito, recomendado, num país com desigualdades que nós temos no Brasil, é para uma parcela muito pequena. Mas aí, como é que nós fazemos isso com quais são as medidas para minorar isso? Mas vai começar a deixar de usar máscara. Aliás, nós estamos sem máscara, mas nós estamos a mais de 500 quilômetros de distância. Estamos falando remotamente. Virtual. Eu estou aqui próximo a Santo Antônio de Pádua, estou em Santa Cruz, que é minha pequena aldeia, com muito carinho, e você está em Campinas. Ô, Peter, eu tenho uma notícia muito ruim para os ouvintes. É a notícia que nosso tempo está terminando. Porque esse papo renderia muitas outras perguntas, porque a gente bate a bola ali na trave ali, bate aqui, mas estamos falando de coisas fundamentais, provocações importantes, para as pessoas pensarem. Infelizmente, o tempo é curto para aprofundar numa questão ou outra, mesmo que não seja a sua área, a questão do medicamento ou a vacina, você como físico tem um conhecimento muito vasto e a sua opinião é muito importante. Primeiro, como cidadão, segundo, como cientista. Peter, qual foi a pergunta que eu não fiz? Se é que eu não fiz nenhum. Ih, rapaz, não, a pergunta que você não fez, e eu respondi em parte, é de como as pessoas ligadas à ciência se mobilizaram para lidar com esse problema, né? E aí você falou tanto, né, que eu sou físico e tal, e eu queria contar um exemplo muito bacana, que é algo que se colocar no Google, você vai achar que é Observatório Covid-19 BR. Então, isso nasceu no Instituto de Física Teórica da Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp, no comecinho de toda essa crise. Eram físicos curiosos em falar, meu Deus, tem alguma coisa esquisita nos dados que estão passando para a gente. E começaram a analisar esses dados, começaram a olhar as equações diferenciais desses modelos epidemiológicos, eu falei ali um palavrão, equações diferenciais, mas enfim, começaram a olhar para essas redes que podem explicar, começaram a desenvolver coisas, etc. e tal. E hoje, seu observatório tem gente da área da saúde, da biologia, da química, outros físicos, enfim, cientistas falando de linguagens, ou seja, de ciências diferentes, se unindo e enfrentando um problema de ciência, um problema científico, tentando obter respostas que nunca antes tinham se interessado. Então, essa capacidade de mobilização e os resultados que isso tem trazido é algo que é uma pena que o público não acompanha tanto.
Mas isso eu acho que é uma falha nossa de falar pouco com o público, né? E a gente precisa ter espaços, criar espaços de bate-papo sobre ciência e futebol, que seja Essa, misturado com música, mais frequentemente do que a gente tem. verdade. Então, Peter, teremos outras oportunidades, se você topar falar mais uma vez com Opa, nossos ouvintes, né? Seu tempo é um tempo muito precioso, você está sempre hiper ocupado e parou mais uma vez para atender aqui, participar do microfone aberto. Uma grande honra. Agradeço mais uma vez, reitero meus profundos agradecimentos à sua participação. Você que é professor e é professor titular da Faculdade de Ciências Aplicadas e secretário de Comunicação da Unicamp, o físico Peter Schutz. Muito obrigada, Peter. Obrigada né, mesmo. é um prazer sempre. E tá, eu sou. Não é só um prazer, faz parte do meu trabalho, né? Falar sobre Sim, ciência faz parte do meu trabalho, mas é um prazer. sim. Então, só vou reiterar no finalzinho aqui que a pauta hoje foram perguntas, né? Questionamentos, perguntas, e que muitas sem respostas, porque uma questão bastante ainda infinita. Por exemplo, como a ciência funciona? O Peter, logicamente, respondeu, e como a física pode ajudar em Santo Antônio de Pádua e no mundo, nas questões ligadas ao meio ambiente da atual pandemia, mas não só na pandemia, né? Os problemas ambientais continuam em todos os tempos, infelizmente. Não vamos retroceder, não vamos conseguir colocar a floresta amazônica exatamente de pé nos pontos que ela já foi, como diz, desmatada, com a biodiversidade que tem. Por mais que tente, eu acho que é muito difícil. Mas essa é uma outra questão. Peter, muito obrigada. Até a próxima. Bom final de semana. Obrigado para você também, todos os ouvintes. Ah, então um recadinho aí. Sim. Se aparecer alguma pergunta aí, que é de algum ouvinte, manda por e-mail, por WhatsApp, que eu teria um prazer em responder. Pode ser? Bom, bom prazer. Claro. Quer deixar aí, Peter, você falou que queria ter falado mais do projeto, né? Que vocês desenvolvem. Onde as pessoas podem acessar o projeto? De Através que da projeto? internet. Qual Essa projeto? mobilização, essa Ah, mobilização que não, vocês isso fazem ligada. são colegas meus. Aí eu não tenho aqui escrito em algum lugar, mas coloca lá, Observatório Covid-19 BR. Aí vai aparecer o link no Google. Tá bom, tá Google é bom. um Eu vou santa colocar. ferramenta. Eu vou colocar também, vou pedir o nosso produtor, o Oswaldo De Poli, para colocar também na legenda, acima do vídeo. Porque é importante ressaltar, Peter, que apesar de ser rádio, né, estamos falando pela Rádio Ritmo FM 104,7 aqui em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, no estado do Rio, mas somos multimídia. Então, as pessoas Sim, poderão nos claro. ver, além de nos ouvir, poderão nos ver através da internet, no canal do YouTube, Facebook, fanpage e através de outros canais aí de compartilhamento. Beijo grande. Beijão para você também. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau. Muito obrigada. Até a próxima. Até.